Gleison. Eu sou membro fundador da comunidade Mãe de Misericórdia. E nós estamos vivenciando com toda a intensidade do nosso coração esse mês mariano, na nossa noite mariana. Por isso, todo esse mês está sendo totalmente voltado mesmo para Nossa Senhora. E hoje nós vamos falar sobre a Virgem Maria, que é a nova arca da aliança. Nós vamos entender um pouquinho, sobre esse tema. O que é isso? Por que é que a Virgem Maria é a nova arca da aliança? Então, vai ser uma pregação um pouco catequética, até mesmo para a gente entender as razões da nossa fé. Muitas vezes nós somos questionados e muitas vezes nós não sabemos responder nem argumentar a nossa fé católica, o que é uma vergonha, Nós precisamos dar a razão da nossa fé a quem nos pedir. Então, você que trouxe a palavra de Deus, eu gostaria que você abrisse no livro de 2 Samuel, Velho Testamento, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1. Para a gente ganhar um pouquinho de tempo, você que está com a Bíblia da edição da Ave Maria, página 342. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Amém ou misericórdia? Eu estou achando que tem misericórdia escondida por aí. Nós não podemos ter medo de clamar misericórdia, não. Então clame. Se o irmão pediu misericórdia, ajuda o irmão que está do lado aí a achar a passagem. Quem achou, pega um papelzinho que você tiver aí na sua Bíblia aí. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1. Página 342. Vai ajudando o irmão do lado aí. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1. Da Bíblia Ave Maria, página 342. Quem já achou, vai marcar com o papelzinho aí na Bíblia. Coloca alguma coisa aí para marcar. E agora vai abrir lá em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 39. Marca lá com o papelzinho também, que nós vamos trabalhar com essas duas passagens hoje. Lucas, capítulo 1, versículo 39. – 342, a passagem de Samuel, Amém ou misericórdia? Vai ajudando, Bom, enquanto os irmãos vão achando, presta atenção. Todo o Velho Testamento, presta atenção, gente, senão a gente não vai conseguir entender, na hora de chegar nos finalmente aqui do tema de hoje. Todo o Velho Testamento, ele veio preparar a vinda de Jesus. Todos os profetas, tudo aquilo que foi falado no Velho Testamento, era nos preparando para a chegada do Messias, para a chegada do Salvador. Então, depois de Jesus, nós temos aquilo que nós chamamos de Novo Testamento. E o Novo Testamento, ele dá sentido ao Velho Testamento, e ele vem pegar a lei antiga da aliança antiga, feita com Moisés, com os profetas, e ele vem fazer a nova aliança em Jesus Cristo. Então, o Novo Testamento, ele não veio abolir o Velho, mas ele veio trazer a perfeição à antiga aliança. Porque a antiga aliança, por mais que ela era um desejo de Deus, ela era uma preparação para a aliança que seria perfeita, feita em Jesus. A antiga aliança era feita por homens como nós, mortais, que às vezes faziam aliança com Deus, mas era uma aliança que não era totalmente pura e verdadeira. Então, no Antigo Testamento, a gente vê lá os sacrifícios dos animais diante da arca, a aspersão do sangue, tudo aquilo ali para a expiação dos pecados. E a gente vê também lá no Velho Testamento, Deus falando que chegou num ponto que ele já tinha nojo daqueles sacrifícios. Por quê? Era um sacrifício falso.
As pessoas faziam aquele sacrifício e continuavam na mesmice, né? Não existia um verdadeiro arrependimento. Então estavam brincando com Deus. Até que no Novo Testamento, aqueles animais, aqueles cordeiros que eram sacrificados, são substituídos pelo Cordeiro de Deus, né? Jesus se faz a vítima da nova aliança, e uma vítima perfeita. Se a gente for ver a Páscoa do Velho Testamento, né? Ali da libertação ali do povo de Israel do Egito, né? Deus manda, né, pegar um cordeiro macho, sem defeito, puro, sem mancha, né? Não podia quebrar nenhum osso dele, tinha que cingir os rins para comer, se preparar, não podia deixar sobrar. E a gente vê lá no Novo Testamento, Jesus, quando João Batista vê ele, João Batista diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então no Novo Testamento Jesus é o Cordeiro, né? Sem mancha, puro, sem pecado, não foi quebrado nenhum dos ossos de Jesus. Ou seja, tudo isso para mostrar que Jesus é a nova vítima, e a vítima perfeita. Então o Velho Testamento e o Novo Testamento, eles estão interligados, porém o Novo Testamento, ele traz a perfeição. No Velho Testamento, nós temos a figura de Adão. No Novo Testamento, Jesus figura o novo Adão. Nós temos no Velho Testamento a figura de Eva, mãe dos viventes, né? No Novo Testamento nós temos a ave, Eva de trás para frente, né? A ave cheia de graça, mãe dos viventes, da nova geração dos filhos e filhas de Deus, né? Então, pela desobediência de uma mulher entrou o pecado, e pela obediência de Maria entrou a salvação. Pela desobediência de Adão entra o pecado, pela obediência de Jesus entra a salvação. Está entendendo como tudo está interligado? Eva estava diante de uma árvore, e nessa árvore estava ali a serpente, foi visitada por um anjo, decaído, é claro, né? Porque o demônio era um anjo de luz. Ele caiu, então Eva foi visitada por um anjo, ela estava diante de uma árvore, e naquela árvore estava o fruto do pecado. A Virgem Maria também foi visitada por um anjo, mas não por um anjo decaído, mas pelo anjo Gabriel. E a Virgem Maria está diante de uma nova árvore, que é a árvore da cruz. E na árvore da cruz está o fruto da salvação. Está vendo como tudo é parecido? A história de como o pecado entrou, de como a salvação entrou, né? Deus viu que Adão era só, mandou um sono sobre Adão, e de Adão dormindo, Deus abre ali, e da costela de Adão, Deus tira a mulher, a esposa, né? De Cristo morto na cruz, adormecido morto na cruz, do seu lado transpassado, aberto, nasce a noiva, que é a igreja, né? Então tudo tem um significado, né? Então a gente vai fazendo essa alusão do Velho e do Novo Testamento o tempo inteiro, e o Velho Testamento ganha sentido a partir do Novo Testamento. Está dando para entender? Então a perfeição vem no Novo Testamento. Lá no Velho Testamento, se nós abrirmos a Bíblia, não precisa de abrir, lá em Êxodo capítulo 25, fica aí um para casa para vocês. Êxodo capítulo 25, nós vamos ver Deus, lá na antiga aliança, mandando construir a arca da aliança. E Deus fez todas as exigências dele, né? De como ele queria que aquela arca fosse feita. Deus falou o tamanho que ele queria, o comprimento, a largura, quero que coloque 2 querubins, e com as asas assim, uma asa tocando. Deus foi dando tudo como ele queria. O tipo de madeira, tudo, né? E ali Deus começou a se manifestar através da Arca da Aliança. A Arca da Aliança era onde Deus se manifestava através daquele povo, né? Deus desceu, o Deus que era invisível comunicava com o povo através da Arca da Aliança. Aonde a Arca da Aliança passava, os homens e mulheres de Deus eram vitoriosos nas suas batalhas. Quando o povo de Deus estava marchando, caminhando, quem ia na frente? A Arca da Aliança carregada pelos sacerdotes, né? Quando precisavam tomar decisões difíceis, eles iam diante da Arca do Senhor consultar o Senhor.
Então era onde Deus se fazia presente. E a arca era algo sagrado. Não era qualquer pessoa que podia tocar na arca, se aproximar da arca, né? Existem passagens que pessoas agiram de forma imprudente diante da arca do Senhor, que foram penalizados de morte com o Senhor. De tão sagrado que era a arca da aliança. Então, na antiga aliança, nós temos esta arca da aliança, né? E ali nós víamos a manifestação de Deus. Porém, essa arca da aliança do Velho Testamento, da aliança antiga, ela foi um pedido de Deus, mas ela foi feita por mãos humanas, né? Deus quis, Deus desejou, os homens fizeram, e Deus pedia que tivesse o maior cuidado diante da arca. Ali eram feitos os sacrifícios, as ofertas diante de Deus, né? Porém, no Novo Testamento, nós vamos ver que existe uma nova arca da aliança. Assim como existiu um Adão, existiu um novo Adão. Assim como existiu uma Eva, agora no novo existe a ave. Então, assim como existiu lá na antiga aliança uma arca feita por mãos humanas, na aliança perfeita do Novo Testamento, Deus construiu, Deus fez uma arca que não foi feita por mãos humanas. Uma arca perfeita, feita pelas mãos dele. E essa arca nós vamos ver comprovadamente dentro da palavra de Deus que ela é a Virgem Maria. Uma arca feita pelas próprias mãos de Deus. E aí nós já conseguimos ir raciocinando. É questão de raciocínio. Se na arca feita por mãos humanas, de uma aliança imperfeita que era do Antigo Testamento, Deus pediu todo um zelo, todo um cuidado com aquela arca feita por mãos humanas, quanto maior deve ser o nosso zelo com a arca da nova aliança, que é a Santíssima Virgem Maria. Está dando para entender sim ou não? Sim. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui a sequência aqui para mim não atropelar as coisas. Então a segunda arca, ela foi feita pelas mãos de Deus. Na arca antiga, feita por mãos humanas, dentro dela haviam 3 coisas dentro daquela arca que ficavam ali. Alguém sabe dizer quais eram essas coisas que tinha dentro da arca da aliança? 10 mandamentos. Nós tínhamos as tábuas da lei com os 10 mandamentos. Nós tínhamos mais 2 coisas. Nós tínhamos um pouco do maná. O maná é o quê? O alimento que caía do céu quando o povo estava atravessando ali, né? O deserto ali, fugindo do Egito, né? Caminhando rumo à terra prometida. Então o povo começou a passar fome e reclamar. Deus mandou um alimento que descia do céu, que era chamado de maná. Era como um orvalho que caía e o povo comia e ficava satisfeito, sustentava o povo, né? E nós tínhamos o cajado de Arão, que era o sacerdote. Então nós tínhamos 3 coisas. Quais eram? As tábuas da lei, os 10 mandamentos, ou seja, a palavra de Deus. Nós tínhamos o maná e nós tínhamos o cajado de Arão, que simbolizava o sacerdócio. E na Virgem Maria? Como é que nós podemos identificar essas 3 coisas? Ela não é a nova arca da aliança? Ela gerou quem dentro dela? Jesus. Não diz a Bíblia que ele é o verbo que se fez carne? Então ela deu à luz, ela gerou a palavra viva, as leis, os 10 mandamentos. A palavra por completo estava na nova arca da aliança. O verbo que se fez carne e habitou entre nós através do ventre de nosso Senhor. Nós temos o maná na antiga arca. E Jesus vai dizer que ele é o pão vivo que desceu do céu. Em João 6, capítulo 52, Jesus vai fazer um discurso que muitos dos que seguiam ele até foram embora, não conseguiram aceitar. Jesus vai dizer assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, não como o maná que os vossos pais comeram no deserto, mas o pão que eu hei de dar, que é a minha carne para a salvação do mundo. Quem comer e beber do meu sangue, e comer desse pão e beber do meu sangue, terá a vida eterna. Permanecerá em mim e eu nele. Jesus está falando, eu sou um novo alimento que desceu do céu, mas não sou igual ao maná, não. Quem comer do meu corpo e beber do meu sangue, terá a vida eterna.
Ele é o novo maná. E nós tínhamos o cajado, que era o sacerdócio. E Jesus é o sumo sacerdote por excelência. Sim ou não? Sim. Então tá entendendo? Tá casando ou não tá? E aí tem gente que ainda tem a pretensão de falar que a Bíblia não fala de Nossa Senhora. Mas nós precisamos entender e aprender e aceitar e ter humildade de entender uma coisa. A interpretação da Bíblia cabe à igreja, assistida pelo Espírito Santo. Se eu pego a Bíblia e começo a interpretá-la do meu jeito, só vai sair besteira. Aí cada um começa a fundar uma seita, uma doutrina, uma filosofia de vida, e aí vira aquela bagunça. E aí como é que fica a palavra, né? Existe um só caminho, uma só fé e um só batismo. Se nem dentro dessas denominações que vêm surgindo hoje, nem entre elas existe comunhão. Cada um pensa de um jeito, porque cada um interpreta a Escritura do seu jeito. E aí a gente não consegue enxergar isso porque a gente fica querendo ser o Espírito Santo, né? A gente entender a Bíblia. Não, nós temos a igreja. Nós tivemos santos e santas, homens e mulheres, estudiosos, exegetas, assistidos pelo Espírito Santo ao longo de mais de 2000 anos, para nos ensinar a Sagrada Escritura. Eu preciso ter essa humildade de escutar o que é que a igreja me ensina. Amém? Então vamos lá, 2 Samuel capítulo 6, versículo 2, que vocês marcaram aí. Vamos começar do versículo 2. Vamos do 1, né? Transporte da arca para Jerusalém é o título que está aqui na minha edição. Davi reuniu de novo todo o escol de Israel, ou seja, 30.000 homens, e pôs-se a caminho com toda a sua gente. Guarda essa palavrinha aí, ó. Davi reuniu 30.000 homens e pôs-se a caminho. Guarda isso. Davi se colocou a caminho, com toda a sua gente, indo a Baalé de Judá, para trazer dali a arca de Deus, sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta sobre os querubins. Colocaram a arca de Deus num carro novo, e levaram-na da casa de Abinadab, situada na colina. Osá e Aquió, filhos de Abinadab, conduziram o carro novo. Osá ia junto da arca de Deus, e Aquió marchava diante dela. Davi e toda a casa de Israel dançavam com todo o entusiasmo diante do Senhor. Presta atenção, guarda isso aí também. Davi e toda a casa de Israel dançavam com todo o entusiasmo diante do Senhor e cantavam, acompanhados de harpas e de cítaras, de tamborins, de cístros e de símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Osá estendeu a mão para a arca do Senhor e susteve-a, porque os bois tinham escorregado. Então a cólera do Senhor se inflamou contra Osá. Feriu-o Deus por causa de sua imprudência. Osá morreu ali mesmo, perto da arca de Deus. Davi contristou-se por ter Deus feito essa brecha, ferindo Osá, e por isso chamou aquele lugar Feres Osá, nome que traz ainda hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse, guarda essa frase aqui agora: como entrará a arca do Senhor em minha casa? E não quis deixar entrar em sua casa, na cidade de Davi. Mandou levá-la para a casa de Obed-edom, de Gete. Ficou a arca do Senhor, presta atenção agora nessa outra frase. Ficou a arca do Senhor 3 meses na casa de Obed-edom, de Gete. E o Senhor abençoou com toda a sua família. Amém? Amém. A princípio parece um texto meio, né? Falou e não falou muita coisa. Contou uma história ali da arca, tentaram colocar a arca num carro novo, os bois desgovernaram, a pessoa tocou na arca, morreu. Mas se a gente colocar e jogar isso à luz do Novo Testamento, nós começamos a entender melhor as coisas.
Então agora a gente vai abrir lá em Lucas 1, versículo 39. Lucas 1, versículo 39. Maria visita Isabel. Então lá atrás a gente leu uma história da arca, falando da Arca da Aliança. Agora nós vamos ler um outro texto no Novo Testamento, contando uma história da nova Arca da Aliança, que é a Nossa Senhora. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. O que eu pedi para vocês prestarem atenção lá no texto? Que Davi se colocou com 30.000 homens a caminho de um determinado lugar. Então vamos começar a juntar aí as coincidências, vamos tratar com esse termo por enquanto, né? Então, da mesma forma que Davi se colocou a caminho, Nossa Senhora, às pressas, se colocou a caminho para a casa de Isabel. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, nós vemos ali, né, a arca do Senhor entrando na casa de um homem chamado Obed-Edom, né? E se a gente for ler o texto, a arca permaneceu na casa dele por 3 meses, e ele e toda a casa dele foram agraciados por Deus. Então vamos continuar o texto. Outra coisa que nós precisamos observar, né? Depois da saudação de Nossa Senhora, João Batista, que estava no ventre de Isabel, que também ficou cheio do Espírito Santo, ele estremeceu. Outras traduções, né, vão dizer que ele saltou. Existem traduções que vão dizer que ele deu uma pirueta dentro do ventre de Isabel. Isso para demonstrar a alegria de estar recebendo ali a mãe do Salvador que contém Jesus, que carregava Jesus no seu ventre. E nós vimos lá no texto do Velho Testamento que Davi, com o povo de Deus, pulava, dançava e cantava diante da arca do Senhor. Estão conseguindo entender a semelhança das coisas? Então vamos lá. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Olha o questionamento. O que Davi fez lá atrás? Como pode vir a mim a casa, a arca do Senhor? Ele não quis nem receber na casa dele. Ele mandou para a casa de Obed-Edom. Reconhecendo a dignidade da arca da aliança. Como pode vir a mim a arca do Senhor? E aí Isabel fala a mesma coisa. Donde me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? E aí nós conseguimos ir entendendo que a Virgem Maria é a nova arca da aliança. Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu, que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. E aí Nossa Senhora vem fazer aquela oração do Magnífica, né, que todo mundo já conhece. E lá no Magnífica, no versículo 56, deixa eu ver se é o 56 aqui mesmo. Isso, versículo 56, nós vamos encontrar assim: Maria ficou com Isabel cerca de... e depois voltou para casa. Quantos meses a arca da aliança ficou na casa de Obed-Edom? Será que é pura coincidência? Será que é pura coincidência? E tanta gente prega e fala tanto da arca da aliança, da presença de Deus, mas não consegue reconhecer a grandeza da Santíssima Virgem Maria. Estão com os olhos vendados na aliança antiga e não conseguem entender a beleza e a grandeza da nova aliança, que é perfeita, feita pelas mãos de Deus. A aliança nova, ela é perfeita.
E é por isso que nós precisamos amar cada vez mais a Virgem Maria, honrar cada vez mais a Virgem Maria, defender cada vez mais a Virgem Maria sem medo, sem escrúpulo. Será que eu estou pedindo muito a Nossa Senhora? Será que eu estou desagradando a Nosso Senhor? Meu irmão, minha irmã, claro que não. Leia a passagem das bodas de Caná. Nossa Senhora intercedeu para que o milagre acontecesse. E Nossa Senhora não falou assim, fazei o que eu estou pedindo para vocês. Foi isso que ela falou? Ela falou, fazei tudo o que Ele vos disser. Quando a gente recorre a Nossa Senhora, ela sempre nos leva para Jesus. Ela não quer as glórias para ela. O último fim de Nossa Senhora é sempre Jesus. Então não precisa de ter medo de pedir a Nossa Senhora 1000 vezes no dia, se for possível. Sabe por quê? Nossa Senhora pega tudo e leva para Jesus. Ela não quer ser maior do que Ele. Meus irmãos, a grandeza de Nossa Senhora é insondável. E ela viveu no escondimento, no silêncio. Por quê? Ela não queria dividir o Cristo. E por que é que nós temos medo de recolher a uma mulher que é grande demais e se fez escondida para que Jesus aparecesse, para que Jesus fosse o único protagonista da história? Mas agora vai dizer São Luís, nós estamos vivendo um tempo diferente. Jesus já veio, o Evangelho já foi pregado, e agora nós vivemos o tempo de Maria, o tempo que Maria precisa ser conhecida, porque São Luís vai dizer que Deus deu uma missão para Nossa Senhora, uma missão muito importante que tem a ver com o final dos tempos. São Luís vai dizer que quando os anjos que caíram junto com Lúcifer, eles tinham seus tronos no céu, eles tinham os lugares que eles ocupavam, e uma vez que eles se perderam, esses tronos ficaram vazios, e Deus confiou a Nossa Senhora a missão de formar os santos dos últimos tempos, para ocupar no céu esses lugares que ficaram abandonados. Deus colocou Nossa Senhora à frente do seu exército, em ordem de batalha, e nós vemos isso, se a gente for estudar aqui tudo sobre Nossa Senhora, a gente vai ficar aqui até o dia da nossa morte, e sem saber tudo. Mas nós vemos desde o Gênesis, quando o pecado entra na humanidade, Deus diz, porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Deus não estava falando de Eva mais, Deus já estava falando da salvação da humanidade através de Maria e de Jesus. E Ele colocou uma inimizade entre o demônio e a mulher, que é a Virgem Maria, e é por isso que Jesus chamava a Virgem Maria de mulher. Não era por falta de respeito. E se a gente for colocar na língua que foi escrita as Sagradas Escrituras, na língua que Jesus falava, a palavra que ele usava para falar mulher, na língua de Jesus significa senhora. Então, falar que Jesus chamava a Virgem Maria de mulher porque ele não tinha respeito por ela, porque ele a tratava de qualquer jeito, meu irmão, você precisa estudar muito. Primeiro você precisa entender a cultura daquela época antes de sair falando besteira. Jesus chamava Nossa Senhora de Senhora, o que quando a gente traduz como mulher, e era um título louvável, e ele a chamava de mulher, de senhora, querendo mostrar para toda a humanidade que ela era a mulher que Deus falou lá no Gênesis, porém ódio entre ti e a mulher, é a mulher da promessa. A nossa salvação passou pelo sim de Maria. Ela poderia dizer não, mas a nossa salvação passou pelo sim de Maria. O DNA que nós trazemos é o DNA dos nossos pais. A carne que estava na cruz era a carne de Maria, era o sangue de Maria. Quando Adão olha para Eva, pela primeira vez depois que Deus fez Eva para ele diz o quê? Agora sim, carne da minha carne, osso dos meus ossos. A Virgem Maria, ela tinha a capacidade de olhar para a cruz e dizer, carne da minha carne, sangue do meu sangue. Quem pode dizer isso? Então Maria, ela tem um papel importantíssimo de corredenção. E Deus promoveu uma inimizade entre o demônio e Nossa Senhora. E se a gente abrir Apocalipse capítulo 12, nós vamos ver lá a mulher e o dragão,
Estude mais um para casa para você. Você vai ver lá no Apocalipse, falando da guerra da mulher e do dragão. Lá vai dizer quem que é a mulher, estava grávida, pronta para dar à luz, o seu filho vai governar com cetro de ferro. Quem que é essa? Quem que é essa? E vai dizer lá, o inimigo furioso foi fazer guerra à mulher e à sua descendência. Gente, o demônio tem ódio de Nossa Senhora. Aí você vai virar para mim, nossa, você está falando muito dos nossos irmãos protestantes, porque são deles que eu estou falando, mas não é com ódio no coração, não é isso. Né? Mas lá fala a palavra de Deus, tem muita coisa boa, acontece curas. Sim, não vou dizer que não, porque Deus é misericordioso. De qualquer situação Deus pode tirar um bem. Mas existe um só caminho, uma só fé e um só batismo. Pode ter parte da verdade, mas o demônio roubou as coisas mais importantes da nossa salvação, que é a Eucaristia em primeiro lugar, e em segundo lugar a Virgem Maria. Dom Bosco teve um sonho, e os dois pilares de salvação da igreja era a Eucaristia e a devoção à Nossa Senhora. Não estou dizendo que essas pessoas não vão se salvar. Quem sou eu? Eu não sei nem se eu vou me salvar. Estou tentando. Se eu vou me salvar, eu não sei. Né? Porque a palavra de Deus vai dizer, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então não basta estar pregando aqui na frente, isso não é sinal de salvação para ninguém. Então quem sou eu para falar que essas pessoas não vão se salvar? O que eu estou querendo dizer é que, por mais que tenha parte da verdade, que leia a Bíblia, a verdade por completo está na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, fundada por Jesus, confiada a São Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Nós precisamos de crer nessas verdades. Precisamos amar a nossa igreja e ter convicção que a nossa igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo há mais de 2000 anos. E o meu tempo já está bem avançado, né? Antes que ela me cutuque ali de novo, né? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui o que mais eu queria falar, pelo menos para a gente encerrar essa pregação aqui com chave de ouro. Uma coisa importante, né? Isabel, nesse texto que a gente leu, vai dizer, ela exultou de alegria com a chegada de Nossa Senhora. No Novo Testamento, nós não vamos encontrar essa passagem mais, de uma pessoa exultando de alegria na presença de outro. Somente nessa passagem de Lucas tem essa palavra de exultação diante de uma pessoa. Mas no Velho Testamento nós encontramos essa mesma palavra 5 vezes. E as 5 vezes que diz que alguém se exaltou diante de algo, foram pessoas, servos, homens e mulheres de Deus, que se exultaram diante da Arca da Aliança. Então nada disso é coincidência, é Deus mostrando. E para entender a Bíblia, nós precisamos de estar com o óculos do Espírito Santo. Então vamos lá, deixa eu ver o que é mais aqui. Bom, 2 Macabeus, capítulo 2, lá vai narrar, eu não vou abrir aqui também, porque o nosso tempo já está bem avançado. Lá em 2 Macabeus, capítulo 2, versículo 4 ao 8, vai dizer que a Arca da Aliança, em um determinado momento, ela foi escondida e colocada dentro de uma gruta, né, de uma pedra, e ele foi fechado. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir aqui. Porque na verdade, gente, eu esqueci a minha Bíblia lá na loja. Então eu estou com a Bíblia emprestada aqui hoje. Macabeus, 2 Macabeus, capítulo 2, não precisa abrir não. E essa passagem eu queria encerrar, então eu vou ler para vocês. 2 Macabeus, capítulo 2, versículo 4. O escrito mencionava também como o profeta, pela fé da revelação, havia desejado fazer-se acompanhar pela arca e pelo tabernáculo, quando subisse a montanha que subiu Moisés para contemplar a herança de Deus. No momento em que chegou, descobriu uma vasta caverna. Então presta atenção. Estava levando a Arca da Aliança, e ali ele descobriu, naquele monte ali, uma vasta caverna, na qual mandou depositar a arca, o tabernáculo e o altar dos perfumes. Em seguida tampou a entrada,
Alguns daqueles que o haviam acompanhado voltaram para marcar o caminho com sinais, mas não puderam achá-lo. Presta atenção. Estava subindo com a arca a montanha, achou uma caverna grande, colocou a arca lá dentro, fechou a porta com uma pedra. Depois as pessoas tentaram achar o caminho onde estava a caverna e não encontraram mais. Então a arca, a partir dali, ela desapareceu. E aí olha o que continua dizendo o texto. Quando Jeremias soube, repreendeu-os e disse-lhes que esse lugar ficaria desconhecido. Olha a profecia. Esse lugar ficaria desconhecido até que Deus reunisse o seu povo e usasse com ele de misericórdia. Então revelará o Senhor o que ele encerra, e aparecerá a glória do Senhor como uma densa nuvem, semelhante à que apareceu sobre Moisés, e quando Salomão rezou para que o templo recebesse uma consagração magnífica. Então presta atenção, olha a profecia. A arca vai ficar escondida, desconhecida, e só vai aparecer novamente quando Deus reuniu o seu povo e usar para com ele de misericórdia. Quando é que Deus fez isso? Quando é que Deus reuniu de novo o seu povo e usou de misericórdia para salvar o seu povo? Quando ele enviou Jesus através de Maria. E é só aí que a arca vai aparecer de novo. E nós vemos que a Virgem Maria é essa nova arca. E para a gente encerrar, concluindo essa passagem, Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11. Versículo 19. Vai falar para nós assim. Gente, agora é fechando mesmo. A última passagem que a gente leu falou que a arca ia ficar desaparecida até que Deus usasse de misericórdia e unisse de novo o seu povo. São João, que escreveu o Apocalipse, ele teve uma visão. Ele teve uma visão da arca, porque a arca apareceu novamente. Nós vamos ler aqui o versículo 19. E ele vai dando sequência no capítulo 12. Mas a gente sabe que quando João escreveu não tinha capítulo e versículo, né? Esse capítulo e versículo veio na Idade Média para facilitar a gente achar os textos. Mas era um escrito só. Então, Apocalipse 11, versículo 19. Abriu-se o templo de Deus no céu e apareceu no seu templo a arca do seu testamento. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte saraiva. É o que a gente leu no texto lá também, né? Agora vem o capítulo 12, versículo 1. Apareceu em seguida um grande sinal no céu. Olha para você ver, João está falando da visão da arca. O céu, apareceu no céu a arca. E agora ele vai descrever como que era a arca. Apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher revestida do sol. A lua debaixo dos seus pés. E na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. E ali depois ele vai falar do dragão e continua falando da visão que ele teve da mulher. E aí fica esse para casa para você ler. João teve a visão da arca, e quando ele vai descrever a arca, ele viu uma mulher revestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés. Ela tinha uma coroa de 12 estrelas, que representa as 12 tribos de Israel, e ela estava grávida. E se você ler o texto, você vai ver que essa mulher é a Virgem Maria, simbolizando ali também toda a igreja. Eu queria convidar você a ficar de pé agora. Você que entendeu, você que acolheu, você que acolhe essa verdade de fé, essa riqueza da nossa igreja, você que entendeu a importância da devoção à Virgem Maria, o quanto nós precisamos de Nossa Senhora, nós vamos invocar agora o patrocínio da Mãe de Deus, a nossa advogada, portadora do Senhor.